Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença de todas vocês, de todos vocês. Estamos aqui para mais um FENAC Talks e eu não preciso nem apresentar, né, a Rafa, que veio ao Porto para apresentar o espetáculo amanhã, King Kong Fran. E, antes de qualquer coisa, Rafa, obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco. Ai, eu que agradeço demais, gente. Obrigada por estar aqui. Eu estava morrendo de medo de não vir ninguém. Pensei, nossa, será que a galera está sabendo? Aí eu ficava toda hora, gente, é amanhã, 6 horas. Obrigada por terem vindo. E, antes de qualquer coisa, eu estava dizendo a ela que o microfone não funcionava. Se fosse o falo da peça, eu diria assim, nossa, como me dá uma força, né? Aquilo que ela usa na estreia. Mas, Rafa, antes de qualquer coisa, uma das coisas que assim que eu vi o teu nome, e logo percebi, né? Eu fiz, olha, é uma humorista e tal. E aí entro naquele dilema, né? Entre a humorista e a palhaça, né? Para algumas pessoas é sinônimo, para você não é sinônimo. Eu queria que você deixasse bem claro assim, a Rafa é uma palhaça, não é necessariamente só um humorista. Então, que você falasse um pouco sobre isso. Hoje em dia, até eu fico pensando que também está cruzando o limite da bufonaria. Porque, assim, a linguagem da palhaçaria é uma linguagem tradicional que vem do circo, mas ela está em todos os lugares. Se a gente for pesquisar, tem palhaça no hospital, tem palhaça em lugar que está tendo guerra, tem palhaço em qualquer lugar que tenha vulnerabilidade de algum ser humano, vai ter alguma palhaça e algum palhaço ali fazendo um trabalho de humanização. Então, a diferença da palhaçaria para o humor em geral é que o humor, geralmente, ele faz humor apontando. Então, eu vou pegar você e vou te vulnerabilizar e todo mundo vai rir de você. A palhaça, ela se aponta e faz o riso ser gerado a partir da própria vulnerabilização. Quando eu cheguei para estudar palhaçaria, foi a partir do teatro. E aí eu cheguei no circo para estudar. Eu nunca fui profissional do circo, eu nunca me apresentei no circo. Eu estudei no circo, mas eu trouxe a palhaçaria para o teatro, que é o ambiente que eu sempre trabalhei, que eu sempre estive. Eu percebi que era um ambiente muito misógino, que era difícil, enquanto mulher, eu me apontar e, né, assim, gerar o riso a partir de mim, sendo que qualquer ambiente que uma mulher vai, ela já está vulnerabilizada. Eu pensava, que transformação tem, então? Eu ficar aqui fazendo as pessoas rirem da minha vulnerabilidade, só que lá fora, a vulnerabilidade que colocam a gente mata a gente. E aí foi que eu tive essa ideia, que aí, hoje em dia, eu acredito que já está cruzando a linha, indo para a bufonaria, que aí é uma outra linguagem, que a bufonaria, ela aponta não a você, ela aponta ao problema. Onde está o problema? A bufonaria pega esse problema, traz para o palco, mas ela não resolve. Ela só mostra e utiliza o riso para a gente refletir sobre essa questão. Então, tem o problema, por exemplo, da misoginia, o racismo, a transfobia. Todos esses problemas, uma bufona e um bufão vai trazer para o palco e vai mostrar. E aí, todo mundo rindo, quem concorda e quem discorda, vai refletir sobre aquilo. Porque, não sei se vocês conhecem o Borá, né, que tem um trabalho extenso. Ele é um bufão. O que ele faz é um trabalho de mostrar o quão absurdo é o que a gente naturaliza. Então, quando eu estava ali na palhaçaria, eu percebi que não era o tratamento igual. Ainda tinha, por exemplo, blackface, sabe? Todos os homens faziam humor vestindo roupas de mulher, o que é considerado uma transfobia, sabe? Então, eu pensei, eu vou inverter esse jogo. Eu, enquanto palhaça, eu vou começar a tratar tanto os professores como os alunos homens, como eles me tratam. Então, meus números eram sobre isso. E era tão estranho, porque todos eles ficavam bem sérios e as mulheres riam muito da turma, sabe? E eu pensei, tem alguma coisa assim. Aí eu lembro uma vez um professor me tirou de exemplo errado. Tipo, não façam isso que ela fez. Essa cena dela não é... Não. E aquilo incomodou tanto ele. E aí as mulheres da turma começaram a falar, mas eu ri. Como assim é errado se funcionou? Nitidamente está todo mundo rindo. Só que porque como esse professor ele não tinha se aprofundado na questão do gênero, isso é algo muito comum, né? Ele não sabia entender, ele não entendia o que eu estava fazendo.
sabe? E então, para ele, não era engraçado, porque a gente só ri do que a gente entende. Se a gente, né, se você for fazer em outra língua que você não compreende, pode ser uma super humorista, mas não é universal. Humor não é universal. Humor é contexto. Então, eu comecei a fazer isso e eu falei, tá, se esse cara aqui não está sabendo mais ensinar, eu vou procurar mulheres. Aí eu conheci professoras maravilhosas de palhaçaria e meu mundo abriu e eu comecei a fazer solos, espetáculos, performances e sempre tratando desse mundo invertido, digamos assim. É que eu quando falei esse nome, eu lembro de uma amiga minha lá do Brasil, que é a Cláudia Campolina, que ela tem um projeto que chama Mundo Invertido, que conheçam, ela é muito legal. E então, em algum momento, a Fran virou a própria linguagem, sabe? Então, eu acho que tem a questão da palhaçaria, tem a bufonaria, tem humor, tem performance, mas, mais do que isso, para mim, é gerar uma experiência em que as mulheres possam se identificar e se sentir confortáveis. Porque esse espaço não tinha para a gente no humor, sabe? Era só vulnerabilização, hipersexualização, só isso. O nome Fran veio do teatro? Veio do teatro. E a tua relação com o teatro? Digo assim, adolescente, criança, quando é que tu quero fazer teatro, né? E esse elemento, por exemplo, ligado à opressão feminina, você jovem vai percebendo que aquilo acontece com você. Algumas pessoas naturalizam, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, né, mais nova do que eu, e chega um momento que você acha que aquilo é normal, né? E você acha, quer dizer, se ela quer resistir, ela está fazendo alguma coisa errada. Como é que tu entrou no teatro e dentro do teatro colocou um pouco dessa visão, percebe? Uhum. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 14 anos, e eu, lá no Brasil, eu sou do Rio de Janeiro e sou de Honório Gurgel, que é um bairro periférico, e não tinha nada, não tinha ensino, então eu ia para o centro, eu pegava o trem e ia para o centro para estudar teatro, que tinha um projeto social lá. E eu decidi que eu queria me profissionalizar. Com 16, eu me formei um pouquinho antes, que eu era meio CDF, assim, no ensino médio, e aí eu fui para uma escola de teatro e me profissionalizei lá. O que eu entendia do meu perfil era que eu iria cair em elenco de televisão, por exemplo, e fazer aquelas dramaturgias, né? Aquela coisa que eu nunca me chamou a atenção. Eu falei, não, eu vou fugir disso e vou para o teatro. E aí eu fui pesquisar máscara teatral, caí na máscara da palhaça, fui no circo, voltei para o teatro. Foi meio esse caminho, assim. Quando eu comecei a ler sobre você e assistir as coisas, me lembrei muito da passagem da introdução da Simone de Beauvoir, né? O segundo sexo já é o nome do livro, né? Por que não o primeiro, naturalmente, né? E tem uma passagem que ela diz assim, mulher não nasce mulher, torna-se mulher. E eu sou historiador, historicamente, eu sempre conversava isso com a minha irmã, que todas as vezes que, historicamente, a gente situa a mulher esse ponto de opressão, é desde do princípio bíblico, quer dizer, quem cometeu o pecado não foi Adão, né? Foi Eva, sabe? No período medieval, por exemplo, as mulheres eram queimadas. Os homens, se cometessem qualquer prática, né, tinham sido motivados pelas mulheres, né? E a partir do momento em que eu percebi que tu tinha se inspirado na teoria King Kong, né, para fazer da Virginie Despentes, é assim que se fala, talvez. Eu achei super incrível o livro e fui para lá para ver também esse ponto de historicidade. E queria saber como é que tu entrou nessa pesquisa, né? Não só esse livro, mas nas demais pesquisas para montar o espetáculo. É claro que tem muito o que você sente também, mas, obviamente, você precisa, às vezes, né, criar a personagem, especificamente a própria Monga, no Brasil, né? Que também é um personagem de ridicularização a partir de uma mulher do século XIX, para quem não conhece a Monga no Brasil. Aqui deve ter em Portugal a Monga, talvez. Enfim. É mulher gorila no circo. A mulher que se transforma num gorila. Puxa. Conga Monga, né? Tem esses dois. No Brasil é muito comum, né? E tal. Eu queria saber como é que foi o processo de estudo para montar o espetáculo que amanhã todo mundo vai assistir aqui. Quando eu entendi isso e eu comecei a fazer esses números que invertiam, eu fui estudar a história do circo. E eu percebi que as mulheres, ou elas eram perfeitas, assistente de palco, e sempre, se for puxar pela memória, está sempre impecável e seminua.
né? E elas fazem ações que têm que ser perfeitas, não pode errar, não tem graça. Tem a ver com virtuose. Uma que me chama muita atenção, que tem no meu espetáculo Invertido, é a Atirador de Facas, que é uma mulher seminua, lindíssima, correndo risco de vida. E o que todo o circo está vendo é um homem completamente vestido atirando facas nessa mulher. É isso que a gente está vendo. Ou a mulher tem esse espaço, ou ela é uma aberração. A mulher barbada é uma atração de circo tradicional e a mulher gorila, que é também essa mulher toda padronizada, perfeita, tem aquele jogo de luz, projeção, ela se transforma numa aberração peluda. E aí, se a gente traz isso para a sociedade, é a nossa sociedade. A gente é desumanizada. Ou a gente é perfeita, a mãe, a que perdoa tudo, a que cuida de todo mundo, né? A mãe de família, a santa, ou a gente é uma aberração. Não, aquela dali é uma puta, aquela dali ela é feia, ela é horrorosa, ela é peluda, né? Os pelos das mulheres assustam. Então, eu pensei, eu vou fazer a Fran, que é a minha palhaça, que é humana, brincando com esses dois estereótipos. A primeira ideia que eu tive foi isso, usar a minha figura, que é uma figura aceita no padrão, para ir lá na aberração. Então, quando eu tive um perfil do meu Instagram que eu perdi para sempre, assim, de tanta denúncia, na primeira época que estourou assim a peça, e aí um outro perfil que eu vivo perdendo e recuperando agora. Talvez eu perca, também tenho que fazer um terceiro. Mas porque eu sempre falei isso, eu não infringia nenhuma lei da plataforma, por exemplo, como tem pessoas que infringem coisa nua, né? Nunca foi isso. A denúncia estava nas minhas ideias, porque os meus vídeos eram caixinhas de pergunta em que eu estava assim, respondendo, falando. Então, o que ofendia eram as minhas ideias. Pensei, eu vou fazer esse jogo no espetáculo. E, nessa época, eu estava lendo esse livro, o Teoria King Kong. E aí eu pensei, vou usar o nome. Não tem na dramaturgia, claro, assim, né? Tem na dramaturgia da peça tudo que, de alguma forma, eu já li, já assisti. Mas não é uma adaptação do livro, não é nada disso. É só o nome que eu pensei. Eu vou botar King Kong Fran, para não botar, tipo, Monga, Conga, que é uma coisa já tradicional. E aí eu, na peça, falo que é uma releitura desse número tradicional. E agora é a King Kong Fran, que, se a gente tivesse, hoje em dia, um número que aterrorizasse o público, eu gostaria de aterrorizar o público masculino. E a forma com que eu aterrorizo é simplesmente fazendo os homens sentirem em 1h20 de espetáculo o que nós, mulheres, sentimos a vida inteira. Então, eu começo invertendo tudo e todas as mulheres elas ficam muito confortáveis e eu faço todas as práticas das mais aceitas, assim, do elogio / assédio, né? Que, enfim, eu já não explico mais nada, eu só faço a mesma coisa ao contrário. Mas que, né, muitas mulheres estão cansadas de falar sobre, até chegar no limite da violência sexual mesmo. Tudo isso encenado, tudo isso dentro da segurança, né, do fazer teatral, que é um jogo estabelecido entre a pessoa atuante e o público, mas a gente passa por todo o caminho de violência psicológica, física, sexual, que a mulher sofre, sendo que os homens experienciam isso na pele, enquanto nós, mulheres, estamos morrendo de rir. E por falar em violência, eu acho que você já fala isso abertamente também, tem uma relação com experiência pessoal também, né? O que aparentemente, se as pessoas não soubessem, talvez não ficasse tão forte. Imagina, né? Quando eu fui vendo as entrevistas assim, você vai rindo, mas de repente, quando você sabe que aquilo de fato aconteceu, se torna um pouco duro no meio da entrevista, né? O que parece uma coisa sorriso. Isso é tão louco, Ivan, porque quando eu fiz a peça, eu digo em algum momento da peça, né? Eu falo isso em todas as entrevistas abertamente, que também um dos pontos de partida para esse trabalho foi porque eu sofri uma violência sexual. Eu fui estuprada por um médico durante uma consulta. E
Isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Eu demorei muito tempo para conseguir elaborar, para conseguir, com muita terapia, com muita ajuda, com muito suporte, por exemplo, falar sobre isso. E, gente, todo fim de espetáculo, quando eu consigo falar com o público ou depois as mensagens, não tem uma mulher do público que não me diga: eu também sofri violência sexual. Talvez não essa, mas alguma outra. E isso me fez pensar que, caramba, todas as mulheres já sofreram violência sexual e a gente não comunica. Por quê? Até ontem, e em muitos lugares até hoje, a vergonha era nossa. Quem ficava marcada era a gente e não os caras. Então, os caras estavam protegidos de continuar abusando, estuprando, como tem um documentário agora sobre o caso Robinho, né? Que ele fez uma violência sexual, ele e os amigos, aqueles áudios que eles entre si trocam sobre o que aconteceu, é de querer quebrar tudo, é de querer assassinar, entende? E a palavra da mulher, assim, sendo o tempo inteiro questionada. Então, eu acho que a falta da comunicação também é um fator que ajuda para a violência continuar acontecendo. Então, para além do que eu não sabia com o espetáculo, hoje em dia eu penso, caramba, que bom que eu estou falando disso. Lá no Brasil já foram mais de 100 mil pessoas que assistiram no teatro, fora o público virtual, assim. Então, eu pensei, cara, que bom que isso está sendo falado, inspirando outras mulheres a dizerem: eu também sofri, isso não é algo que acontece com uma parcela, é o contrário. É uma parcela, às vezes 1% de mulheres que não foram abusadas, sabe? E aí é isso, e nenhum homem nunca abusou, é estranho, a conta não fecha, sabe? Então, é esse movimento também de homens, quando assistem ou de alguma forma se identificam ali com o trabalho, veem que não é um trabalho no sentido, é um trabalho meu, individual. Não, é um trabalho coletivo, é para uma mudança social. Então, se os homens acreditam que a gente possa evoluir enquanto sociedade, geralmente eles, né, como a gente está fazendo aqui, você se interessou, você falou: nossa, eu ri muito do reality da Fran, porque é isso, você está conectado com o problema e não identificado com o problema. Porque, geralmente, quando os que me odeiam denunciam, é porque eles estão identificados como o causador do problema. Então, é óbvio que ele não vai gostar do meu trabalho, porque ele quer continuar, né, perpetuando a violência. E você falou sobre vergonha, tem uma frase que é muito forte, né, nesse livro, que é: nosso poder, das mulheres, né, no caso, nos envergonha, sabe? E eu lembro muito da minha mãe, quando ela fazia alguma coisa melhor do que meu pai. Ela nunca dizia que fazia melhor. Ela dizia assim: eu fiz como seu pai, sabe? Mas assim, ela fazia melhor, mas ela tinha meio que era uma relação completamente abusiva também, aquela lógica, sabe? Do homem para com a mulher. Mas, assim, só para quebrar um pouco esse clima de seriedade, eu queria saber um pouco, né? Ainda sendo sério também, mas quais são as suas outras referências? O que é que você gosta de ouvir, por exemplo? O que é que você gosta de assistir, sabe? Em termos, assim, artísticos, de uma maneira geral. O que é que você gosta de ouvir em música? O que é que você gosta de assistir no cinema? É curiosidade. É engraçado, porque eu sou muito séria. Você falou isso da seriedade, mas, geralmente, na vida, eu sou uma pessoa séria, eu sou meio estudiosa, assim, eu não sou... Quando tá com gente de humor, né, tem uma coisa que ficam esperando que a pessoa vai fazer uma piada, e tem gente que é naturalmente engraçada, eu não sou. Eu sou seríssima. Mas eu gosto de ouvir muito, o que eu ouço muito é música popular brasileira, eu amo música antiga. De filme, eu até, às vezes... É isso, tem esses filmes... Tudo do Borá eu amo, sabe? Filmes antigos também, Almodóvar eu amo. Agora tem a Ali Wong, vocês conhecem ela? Que ela faz stand-up. Ela é muito legal. Agora ela já teve, né? Ela já está em outro momento. Mas ela... Depois, vejam, tem na Netflix vários especiais dela de comédia. Eu estou meio hiperfocada nela. E aí ela fez quando estava grávida. E agora ela separou, parece. Eu vou saber da vida dela inteira pelo stand-up, assim. E ela é muito legal. Eu gosto... E aí, o que eu ia falar é que eu tento ver muita comédia, por exemplo, no Brasil, de filme, eu não suporto. Eu acho muito ruim, mesmo porque ainda está muito conectado. Quando eu vejo, nossa, estão reproduzindo os mesmos estereótipos.
mesmo fingindo que não estão, mas tem ali. É totalmente racializado num lugar ruim, sabe? Do estereótipo, assim, misógino e tal. Então, é isso. Lá mesmo, essa amiga que eu citei, que é a Cláudia Campolina, procurem ela no Instagram, ela faz o Mundo Invertido, eu amo o que ela faz. Eu acho maravilhoso. Tem umas pessoas que estão surgindo, mas muito em rede social. Eu não conheço ainda ninguém que está conseguindo fazer audiovisual com investimento ali e que eu olhe e fale, isso aqui, para mim, é o futuro. Curiosamente, falando sobre estereótipo, agora está se falando muito do Selton Mello, por causa de onde estou aqui, né? Adoro ele. Mas o Selton Mello também está em filmes que são muito estereótipos. Por exemplo, sei lá, o Auto da Compadecida, o Lisbela, que tem a King Kong, né? Tem a Monga na hora do cinema e coisas do gênero. E, enfim, sobre isso. Mas, ainda falando sobre essa questão do audiovisual, vamos falar um pouco sobre o seu audiovisual, né? Que é o reality da Fran. Não sei se vocês já assistiram. Ela tá criou, no YouTube. Está no YouTube, um reality que eu deixei, foi a última parte do que eu procurei da Rafaela e da Fran, e chorava de rir. É impressionantemente assim, genial. Ai, com algumas referências para mim, que cresci nos anos 90, extremamente sexualizado. Eu ficava constrangido com a minha irmã assistindo em casa, que era, por exemplo, A Banheira do Gugu, imagina, né? Que era um programa televisivo em que se colocavam sabonetes e as mulheres tinham que, né, pegar os sabonetes e os homens tinham que segurar as mulheres para as mulheres não pegarem o sabonete. O que acontecia? As mulheres tiravam a roupa e tal, e os homens achavam aquilo engraçado. Era uma comédia geral do domingo. E era domingo, era para a família brasileira, não era assim, à meia-noite, não é? E aquilo Não, era de tarde. Eu tenho a mesma memória. E eu achei incrível como aquilo quando eu assisti, eu disse, rapaz, é isso. Tá no... como é que foi a criação desse reality? E uma das coisas que eu gosto também, tanto do reality como das entrevistas, é você dizer assim, olha, eu sou independente porque eu não queria ficar refém de um patrocinador que dissesse assim, não faça sobre isso. Como é que foi? Você escreveu sozinho o roteiro? Como é que foi a criação desse reality? Meu amigo Vitor, cadê ele? Está aqui. Tá aí, eu e Vitor, nós fizemos juntos o roteiro. E é uma coisa interessante que eu queria falar também, tanto o reality da Fran quanto o King Kong Fran, eu tenho um parceiro, um co-diretor, que é o Pedro Brício, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque é sobre o problema ser algo social, sabe? Eu lembro que no King Kong, quando eu comecei, eu falei, eu preciso... A equipe é toda feminina e tem o Pedro. Eu falo que ele é o meu 1%. Porque eu precisava ter, em sala de trabalho, o público-alvo. Então, eu sempre busco, sabe, ter alguém na equipe, na hora da escrita, que eu vou ter, assim... A gente ficava ligando pro irmão dele... do Vitor, que é um héterozão, assim. E a gente vai perguntando, nessa situação tal, o que você faria? Ele, porra, faria isso, não. Eu escrevendo lá o que a Fran faria, sabe? Os textos e tal. E quando eu comecei a escrever o reality, porque todo mundo me pedia para eu adaptar King Kong Fran para o audiovisual. E eu pensava, caramba, mas ele é criado para uma experiência aqui e agora. Porque eu pensei, eu quero causar uma experiência. Até brinco, né? As portas do teatro fecham, não abre nem saída de emergência. E agora todo mundo vai viver esse inferno junto. Né? Isso não dá para fazer no audiovisual, porque a pessoa está em casa, ela pausa, ela muda. Pensei, como eu faço isso lá? Aí eu pensei, putz, um reality show. Porque aí os caras vão estar, né, dentro da casa e a gente vai ver distanciada. E aí também o casting, aí eu pensava de serem... Como era... Eu tenho também como referência para inverter, que era muito violento, o Pânico na TV. Não sei se vocês acompanhavam, era horrível, né? Era horrível. Na época da Banheira do Gugu e do programa do Faustão, que também tinha... Lembra da mulher sushi, que era uma mulher nua e que a comida era em cima dela e as pessoas comiam do corpo dela? Isso no programa do Faustão. Eu não entendia aquilo ainda. Para mim, aquilo era normal, eu era muito nova. No Pânico na TV, eu já sentia muita raiva quando eu via aquela coisa que eles faziam com as paniquetes. E eram mulheres hipersexualizadas e o humor estava em fazer dor nelas.
porque elas sempre estavam caindo e se machucando, né? Ou tem aquela cena da menina que ela tinha um cabelão e eles raspam a cabeça dela durante o programa, e aquilo é de uma violência tremenda, assim, né? Também, para além de tudo, tinha um ringue de boxe em que elas lutavam entre si. Então, e aqueles caras horrorosos, né? E cafonérrimos rindo e tendo todo o poder daquilo e discutindo que se queriam pegar tal mulher ou tal mulher. Então, eu, no reality, pensei, eu vou pegar esses 3 programas e vou inverter, e vou fazer as mesmas coisas. E aí eu pensei em pegar homens muito padronizados, e aí eu pensei, não. E aí foi um amigo meu que foi ver King Kong Frank que me deu essa dica. Ele falava, porque no início eu escolhia uns homens da plateia muito bombados, muito nananã. Aí ele falou assim, não, porque quando eu vi aqueles homens, eu pensei, mas esse é um estereótipo gay, que, para mim, eu não me identifico, por exemplo, quando você faz com aquele homem, eu não acho que isso seria comigo. Eu falei, então no reality eu vou pegar os caras mais comuns. Aí tem calvo, tem tudo. E aí eu fui e peguei homens comuns e falei, tanto que agora eu vou gravar, voltando da viagem, agora eu gravo a segunda, já está escrita, eu vou gravar a segunda temporada do reality, que é bem agora inspirada nessa história que aconteceu do Pediri lá, né? E aí eu peguei a segunda, eu demorei um pouco, eu queria fazer seguido. E aí eu demorei um pouco para fazer por causa das viagens. E aí, quando fazer, eu falei, tá, pronto, agora eu já tenho aqui algo muito concreto para inverter. E aí vai ser inspirada nisso. E a segunda temporada do Reality da Franquia eu gravo em fevereiro e deve ser lançado em abril, mais ou menos. Também nessa coisa, episódios curtos no YouTube. No Instagram, eu boto trechos, mas ele derruba, não tem jeito. Lá realmente é bastante censura nesse lugar. E eu queria proporcionar essa experiência no audiovisual. Eu já pensei em tentar, assim, investidor, mas o pouco, sei lá, publi em rede social, eu já não consigo fazer com os meus roteiros. Sei lá, se vocês acompanharem a página, tem 2 ou 3 publis que eu já fiz, e se vocês perceberem, não é com a Fran, é eu de Rafa falando da Fran. Eu indo para o teatro fazer a peça e aí ali com o produto que eu estou fazendo a publi. Porque todos os roteiros que eu mandava para a marca de Fran, mas não eram aprovados, era assim, nunca faça isso. Jamais. O nosso público é muito conservador, nananã. Falava, mas por que você está me chamando? Porque eles queriam se utilizar, e eu tenho essa ideia para um próximo trabalho, ali mesmo, não para teatro, não, para ali audiovisual, que é criar uma Fran conservadora. Sabe? Que é a minha própria antagonista. Que as marcas fazem isso, né? Elas criam a própria concorrência para ficar ganhando dinheiro. Aí eu pensei, eu vou criar a Fran conservadora, que vai agradar as mulheres conservadoras. Porque eu descobri anteontem que eu tinha um público que já saiu também. Mas eu vi uma brincadeira com Jesus, e aí, com Jesus surfista de inteligência artificial, né? E aí, aquela coisa dele abraçar, sabe? Que dá uma coisa assim, a pessoa tava assim, aí via ele abraçava. Aí eu fiz comigo. Só que, eu tenho pirocão. Aí a galera ficou, não, com isso não se brinca. Falei, caramba, mas é literalmente uma brincadeira. Jesus não tá aqui, não vai me abraçar. Que inferno, né? Gente louca. E aí todo mundo assim, nossa, agora ultrapassou todos os limites, deixando de seguir. Aí eu fiquei, deixando de seguir? Porque eu sempre recebi hate de quem não é seguidor. E eu deixo comentário aberto pra galera se expressar lá, tá tudo certo. E aí começou a cair mesmo de seguidor. Falei, o que essa galera tava fazendo aqui? Teve um menino, que eu acho que era brasileiro em Londres, ele fez, vendendo meu ingresso. Não vou. E eu acho que é um homem gay. Aí eu pensei, mano, onde é que você tava com a cabeça? Aí eu pensei, aí eu até escrevi para ele, falei, cara, que bom que você viu o vídeo, porque imagina, se você chegasse no espetáculo, você ia querer, sei lá, o dinheiro de volta, né? Porque, assim, é muito pior do que um Jesus de inteligência artificial me abraçando. Mas é isso, aí eu queria criar essa Fran para brincar. E aí é o meu próximo espetáculo, que é a Igreja da Fran, que eu vou mexer com religião. Eu estou avisando isso há muito tempo, desde que eu comecei a pesquisa. Eu pensei, gente, por favor, não façam isso com vocês, vai ser muito dolorido.
tudo, que não vai ser só com Jesus, vai ser com tudo. Imagina. E isso foi dias depois da Cláudia Raia ter dado entrevista falando que tinha dado um vibrador para a filha e coisa do gênero. Então, a bancada religiosa brasileira caiu em cima dela. Eu fiz, se eles assistirem isso, pronto, a Fran vai ser cancelada. O Nicolas Ferreira vai mandar derrubar o Instagram dela. Né? Que é uma coisa muito... E confesso que, quando eu estava vindo para cá para encontrar com a Rafa, eu fiz... Nossa, ela vai olhar para mim e vai dizer, é você que vai me entrevistar? Nossa, você é muito feio, quer dizer... De tanto assistir, você já está um pouco em pânico. Mas Se fosse a Fran... Eu sei. Eu pensei, ela vem de macaco ou não? Se vier de macaco, não falo. Mas, Rafa, uma coisa também que eu acho que eu me questionei muito é que você também tem uns trabalhos com Porta dos Fundos. E, majoritariamente, pelo menos um tempo atrás, quando eu assistia com frequência, né, o público, os atores que faziam Porta dos Fundos eram homens, ou ainda são e tal. Por mais que sejam comediantes que tentem se desprender do machismo, coisa do gênero, é muito difícil. Inevitavelmente, você está arraigado naquilo. Então, eu queria saber se conviver com essas pessoas que fazem humor, com esses homens que fazem humor, né? Às vezes, você se sente um pouco, peraí, essa piada acaba indo naturalmente por esse lado, sabe? Se às vezes incomoda ou se aquilo também é um pouco de motor para dizer assim, vem cá, gostei dessa ideia, me ajuda, sabe? Percebe o que eu estou dizendo? No sentido de dizer assim, vem cá, galera, eu acho que isso aí não fica legal. Se você tem essa liberdade de dizer para a galera, de uma certa forma, entendeu o que eu estou dizendo? Eu acho que rola um fenômeno... Eu agora não estou mais no Porta, né? Eu fiz parte durante 1 ano, mas rola um fenômeno não só lá, em qualquer lugar que eu vou que tenha homem, que é muitos dedos para falar comigo, ou qualquer coisa na minha frente. É sempre sabe? Você percebe que está muito desconfortável para não falar nada errado e tal. Então, eu sinto isso em todo lugar que tem homem que sabe do meu trabalho, né? E quando não, eu amo, porque aí é muito material para Fran. Eu fico, assim, fascinada. E, tipo assim, meu Deus, é assim que eles pensam, meu Deus. Aí eu vou guardando, botando no bloco de notas. Mas lá, eu acho que eles estão no movimento há um tempo de tentar sair desse lugar, né, que estava ficando ultrapassado mesmo, mas eu acho que é difícil, porque é um canal criado por 4 homens heterossexuais e não tem jeito, assim. Eu acho que algo interessante que é feito é que eles se ridicularizam, né, nesse lugar também. Mas eu percebi, fazendo algumas parcerias, que não é esse o caminho que eu quero, porque eu não isso eu já sabia lá atrás, mas aí, em algum momento, a informação ficou meio confusa para mim. Que lá atrás eu já sabia assim, eu não quero fazer parte de elenco, porque eu gosto de escrever a dramaturgia. Eu entendi que eu sou mais escritora até do que intérprete, sabe? Porque eu não interpreto algo que alguém escreveu, mas eu escrevo para interpretarem. Eu gosto de fazer o que eu escrevo. Então, quando eu comecei, eu até pensei, vai dar para eu escrever uns roteiros. Aí, quando eu pensava em escrever, eu falava, não, eu vou levar isso para o meu lugar. Eu não vou dar isso, porque isso vale bastante dinheiro, sabe? Então, eu vou... Gente, eu me mantenho, a peça está indo para o 3º ano agora. Totalmente independente, nunca ninguém botou dinheiro. A gente está vindo agora para a Europa só com bilheteria. E, tipo assim, tá vindo uma equipe de 5 pessoas com passagem, hospedagem, alimentação, tudo só de bilheteria. Isso, lá no Brasil, é, assim, quase ninguém. A última vez que fizeram isso foi há 10 anos atrás, que o maravilhoso, que já não está mais aqui, o Paulo Gustavo, com A Minha Mãe é uma Peça, que foi um fenômeno de teatro e que ele se manteve de forma independente lotando. Isso não acontece no Brasil. Não existe, sabe? Então, eu sei o quanto vale o trabalho para eu dar para quem tem patrocinador, sabe? De uma forma já maquiada. Eu não vou fazer isso. Então, até o momento que alguém virar e bancar assim, não, eu boto e você faz o que você quiser, eu não vou aceitar ninguém colando comigo, sabe? Que eu sei que mais do que você ter alguma marca por trás, é você ter o público, que é uma coisa que a rede social deu. A minha comunicação hoje em dia, eu não preciso passar por nenhuma emissora, né? Você tipo assim, a artista e o público. Então, enquanto esse trabalho estiver lotando os lugares, estiver significando algo, pronto, eu vou estar sobrevivendo. E eu acho que isso também é um bom termômetro
para mim enquanto profissional, sabe? Pensar, isso está comunicando. O reality também, pô. Eu não tinha canal. Meu primeiro vídeo foi o vídeo do reality da Fran. Aí eu lembro que eu estava estudando para patrocinar, sabe? Ali, botar para rodar mais. E eu não sei mexer direito. Então, eu tava lá. E quando bateu 10 mil views, aí bateu 30 mil. Aí eu fiz, tá rodando a promoção. Aí o meu amigo que viu falou, não tá rodando ainda, não. Não é a promoção que tá rodando, é orgânico. Eu falei, caraca, 30 mil no YouTube, orgânico, em um dia? A galera quer muito ver esse trabalho, sabe? Então, porque isso é carente, não tem muito humor nesse lugar em que as mulheres elas conseguem ter a liberdade de fazer o que elas quiserem, não que elas sejam um objeto dentro, né? Se a gente for pensar o Toma lá da cá que tinha, sabe? O Sai de Baixo. Cala a boca. Essa frase me pega muito, né? Cala a boca, Magda. Esse era o bordão, né? Para humorista. Era esse o papel dela. Era, nossa, é uma chata que fala muito e o cara grita, cala a boca, Magda, e todo mundo ri. Sabe? Então, para mim, isso é uma imagem muito forte onde a mulher estava inserida e ainda está, infelizmente, nesse humor tradicional. Eu acho que funciona muito nessa lógica da educação pelo constrangimento também, né? Constrangimento barra medo também, né? Que é o que, particularmente, a maior parte das mulheres, não só no Brasil, porque eu acho que também é uma peça que não fica destinada ao Brasil. É uma peça que tem uma linguagem universal, né? E, por incrível que pareça, Portugal tem um índice de violência contra a mulher maior do que o Brasil, proporcionalmente. E olha que aqui não tem Maria da Penha. Portanto, o Brasil, nisso, por incrível que pareça, tem uma legislação avançada e acontece o que acontece. Mas, por falar nisso, uma coisa mais curiosa agora. O teu namorado tem medo da King Kong Fran? Ela tá fantasiado, vou falar com ela agora, tira a roupa e tal. Deixa eu passar o microfone. Tô brincando. Lá, quando eu estava em Salvador, a sorte que ele não foi na sessão. Ele tava... Aí uma menina gritou, quando eu peguei o cara da plateia, ela, faz com o Yuri. Aí o Yuri tá aí? Eu vi que ele estava no França, que é um bar que tem, não sei o quê. Eu até brinquei, fecha as portas, se o Yuri tiver, vai ser com ele, não sei o quê. Mas, ele adora. Eu acho que assim, a gente fica... Às vezes ele me ajuda até nessas coisas, né? Tem uns amigos dele que eu falo, não, vamos lá. Que aí eu fico só vendo as conversas. Ajuda no roteiro. Né? Ajuda no roteiro. Mas é isso, é uma... Acho que... Uma vez me perguntaram isso sobre os homens em relação a Fran, em relação a mim, assim, eu acho que, de uma forma muito positiva, ela é um filtro, porque não chega perto de mim ninguém que não tenha entendido, assim, sabe? Que não queira modificar de alguma forma, porque está muito nítido que eu não vou aceitar, né? Um dos primeiros vídeos que eu vi foi algum vídeo que a Rafa dizia assim, se você tem menos de 20 e poucos centímetros, não fale comigo. Né? Menos de... Aí eu pensei, rapaz, o namorado dela assim, é super, sabe? Quem é esse herói? Assim, aí eu fui procurar no Instagram, mas assim, eu acho que de fato... Mas eu acho que é super inspirador, e eu percebo isso, como eu te falei. Quando a Virginia Despentes começa, ela fala assim, eu falo pelas mulheres feias, pelas mulheres gordas, pelas prostitutas, né? Pelas mulheres sujas, mas também falo por alguns homens, especificamente, né? Ela fala dos homens que choram, dos homens que... Sabe? Dos homens que têm amigas mulheres. Fala alguma coisa do gênero, tu fala em alguma das entrevistas e tal. E aí eu me identifiquei em parte, porque quando eu era mais jovem, eu tenho um irmão, como eu falei, do meio, né? E eu sempre quis jogar vôlei. E meu pai era um cara altamente machista. Ele disse, não vai jogar vôlei, vai jogar futebol, que é coisa de homem, né? Tal, sabe? E eu queria tocar teclado. Ele vai tocar violão. Teclado é coisa de bicha e tal. Então, eu acho que foi um livro que, por mais que, para mim, algumas coisas eu jamais entenda, né? Jamais eu vou entender aquilo que você fala em entrevista. O homem jamais vai saber esse lugar de violência da mulher, que é uma violência constante, né? E eu senti, vendo os trechos, assim, isso, sabe? E ainda sobre o reality, você se sente um pouco temeroso. O homem fica assim com medo. Peraí. Nossa, estou um pouco em pânico. Eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Deixar com que a gente fique em pânico, né? Para que progrida. Uma vez eu ouvi uma frase em um Roda Viva, eu não lembro quem falou, mas dizia assim, que só o caos gera progresso. Então, eu acho que é um pouco essa lógica, né? Para criar na cabeça do homem esse caos de progresso, para que pelo menos eles, em algum momento, né, tenham essa consciência de sair do teatro um pouco mais consciente daquilo que as pessoas, que as esposas, namoradas, irmãs sofrem diariamente, né, Rafa?
É porque, gente, é muito doido isso. E isso já foi uma coisa que uma mulher do público falou para mim. Depois a gente foi tomar uma cerveja assim. Aí ela falou: Nossa, Rafa, no momento que você começou a fazer a inversão, eu fiquei com pena dele. E aí, no meio, eu fiquei, não, eu não tenho que ter pena desse cara, porque ele não teria essa empatia por mim, ele não tem essa empatia por mim. Aí eu falei, eu comecei a ficar com raiva de mim, de estar tendo empatia num teatro que nem é real. Então, é tanta coisa no nosso inconsciente. Eu não sei se foi essa entrevista que você viu, que eu falei sobre... Eu acho que qualquer expressão artística não vai chegar perto da realidade do que a gente sofre, porque não é só o que a gente sofre hoje em dia, é ancestral. Eu estou lendo um livro muito legal agora que chama A Criação do Patriarcado. Está traduzido para o português. Tem na internet, vocês conseguem baixar ele, o PDF também. Quem gosta de ler, também tem livro físico. Chama isso, A Criação do Patriarcado. E aí ela faz um estudo muito interessante. E por mais que algumas teóricas queiram acreditar que já existiu um matriarcado, né? Na teoria dessa escritora cai por terra, porque em toda a pesquisa antropológica que ela faz, ela fala, não, é uma dominação do gênero masculino sobre a mulher há muito tempo. Então, até essa... A gente não sabe. Eu gosto muito de pegar as situações e inverter, primeiro como um exercício para mim mesma, sabe? De perceber o que... Qualquer microsituação que eu veja que está acontecendo com a mulher, eu falo, invertendo. Se aquilo causa um estranhamento, eu falo, não está certo. Porque a gente é ensinada a ter empatia pelo erro do homem, né? O cara é isso, né? Essa história, né, agora, que é uma bobagem de celebridade, mas assim, o Neymar, que traiu a mulher, né, grávida, e aí foi lá, botou no Instagram e todo mundo, ai, sim, ai, é um menino, nossa, que bom que você reconheceu, que família linda, né, essa hipocrisia. Enquanto, sei lá, uma cantora, acharam que ela traiu o marido e todo mundo, e juraram ela de morte, assim. Então, é totalmente desequilibrado, sabe? Está todo mundo, como essa história. O cara lá, o Daniel Alves, né? Também um caso de violência sexual, e várias mulheres defendendo, e agora se converteu, né? Falei, nossa, é perfeito para a Igreja da Fran, pronto, já vou usar isso aqui para ela, né? Já ela faz o negócio, se converte e tal. E tá um monte de gente lá perdoando. Sabe? Então, é tanta hipocrisia, mas, ao mesmo tempo, isso é tão intrínseco na gente, né? Nós somos seres que aprendemos por isso, por repetição. Então, é uma repetição já ali psíquica de um lugar da mulher. E, hoje em dia, tá tão mais avançado. Eu não posso falar em primeira pessoa, porque eu sou uma mulher cisgênero, mas eu estudo muito sobre o movimento trans. E, para mim, isso é o futuro. Sabe? Mas agora, infelizmente, no meu espetáculo mesmo, eu estava conversando ali, antes da gente entrar, eu falei, nossa, eu faço uma brincadeira que o microfone é um grande peru, assim, porque a gente entendeu, erroneamente, que falo é pênis, né? E não é. Falo é psíquico, não é um pau. Mas todo mundo entende que é isso. Então, eu tenho um de 40 centímetros, que não existe, para dizer que aquilo dali me dá uma voz. Então, aquilo me dá um poder de fazer todas as violências. E aí, quando a gente estava criando, eu falei, gente, eu acho que daqui a 3 anos vai envelhecer tão mal e eu vou ter que mudar essa cena. Porque agora, para eu me comunicar com o meu público-alvo, eu preciso ser binária. Porque esses caras, imagina, vocês estão querendo saber sobre transgênero, eles ainda estão ali achando que a mulher veio da costela de Adão, né? Se a gente for falar isso, é muito para a cabecinha deles. Então, eu pensei, eu vou fazer ainda o equivalente, né? Quando a Fran ali, ela é uma vilã que inverte e se coloca no papel de um homem hétero, cisgênero, branco, sabe? Que acha que pode fazer e acontecer. E aí, quando eu vejo que está chegando no 3º ano de espetáculo e a questão dessa conversa ainda não avançou, sabe? Ainda tem uma onda conservadora bizarra
colocando esses corpos que também são vulneráveis em mais vulnerabilidade. E eu tenho experiências dentro da minha família, tenho experiências de amigas e amigos, de filhas de amigas minhas que estão se entendendo como pessoas trans com 13, 14, 15 anos e que tentaram se matar porque não cabiam dentro do próprio corpo, tanto transmasculino como transfeminino. Então, não sei se isso me ajudou a ter uma empatia e a perceber que eu... É estranho falar, né, de ser mulher e ter privilégio, mas, de alguma forma, eu tenho, sendo, né, assim, cabendo no meu corpo, me entendendo como cis. Talvez, tendo visto isso de perto com crianças, adolescentes que eu amo, tenha feito eu querer lutar por essa causa também, sabe? E eu acho que também tem uma onda muito forte feminista que não acredita nisso, do feminismo radical. E eu tenho empatia também por essas mulheres, porque eu entendo da violência que elas veem e muitos homens estão se aproveitando dessa causa. Isso existe, como em qualquer causa. Você vai ver, vai ter gente falando a partir do feminismo e que não é para o bem das mulheres, sabe? Vai ter gente se aproveitando da causa trans, vai, mas não, o que a gente está lutando não é para essas pessoas, sabe? É para quem efetivamente não consegue viver se entendendo com aquele gênero que nasceu. Então, eu só achei importante falar isso também, porque eu acho que são lugares diferentes de vulnerabilidade, mas que, se a gente não se acolhe, se a gente não se ajuda, a gente não avança. E tem uma coisa importante, que é: a briga não é entre nós. A briga é contra o patriarcado, sabe? E toda vez eu gosto de ter esse termômetro que alguma opinião se assemelha a qualquer pessoa conservadora, eu fico, não, está muito errado. Está muito errado. Eu não quero estar no mesmo lado que essas pessoas, sabe? Então, é isso. É a gente ter a humildade de estudar mesmo. Tá? Tem no Google, gente, se a gente jogar, sabe? Genitalismo, transexualidade. Tem muita coisa para ler. Eu estou estudando e eu aconselho também que vocês estudem, se vocês não tiverem na família ou por perto. Ouvindo isso tudo e assistindo e lendo tudo que eu... Né, fiz para poder conversar contigo, me revisitou um tempo atrás, uns 15 anos atrás. Eu era professor de História, comecei a dar aula com 21 anos, e as minhas alunas tinham, sei lá, 16. Então, às vezes, chegava um grupo de alunos para dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu assado e tal. Um belo dia, levei uma aluna, um trio de alunas, para a final da Olimpíada de História, que era em São Paulo, e um aluno começou a passar mal no almoço. Eu disse, o que é que aconteceu? E aí eu fui lá conversar com ela, ela falou que tinha sido, na véspera, estuprada pelo padrasto. Eu disse, o que é que eu faço? O que eu faço? Quer dizer, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou longe do estado, a menina não quer fazer a prova amanhã, é uma excelente aluna, mas está almoçando, sabe? E tudo bem, então, esse mesmo grupo, acho que foram lá, ganharam medalha e coisa do gênero. E aí, curiosamente, nessa mesma Olimpíada, caiu uma questão que eram as tarefas de casa dos meninos e das meninas. Qual é a expectativa de quem vai à casa de alguém? O pai vai sempre dizer assim, minha filha ajuda sua mãe na cozinha, né? Não vai dizer, o menino, vai lá lavar o prato e coisa do gênero. E aí, um dos debates que a gente teve com esse grupo de meninas, especificamente, e elas atinaram, foi muito importante para mim também, 15 anos, elas tinham as mulheres lutaram, sei lá, pela libertação do mercado de trabalho, para entrar no mercado de trabalho. Entretanto, elas acumularam funções, porque ainda existe a lógica do patriarcado, que querem trabalhar? Trabalhem, mas tem que cuidar da casa também. Outrora, cuidavam só da casa, né? Agora, cuidam da casa e trabalham. O que, supostamente, né, em alguns casos, acabou sendo positivo, e outros acabou sendo mais pesado ainda, né? E tem que cumprir o papel de mulher ainda, sabe? Tem tudo isso. Então, eu acho que me despertou uma coisa que nunca mais eu tinha falado, né, lendo e vendo a Fran, essa consciência também de que, às vezes, parece uma libertação, mas se cria também, né, tem que estar atento às novas prisões que o patriarcado vai criando, sabe? Tem um trecho desse livro, A Criação do Patriarcado, que é muito legal, que ela faz uma analogia com uma cena de teatro. Ela fala, é como se os homens, eles escreveram, dirigiram e atuaram na peça. Isso é o mundo, desde que, né, a gente entende historicamente o patriarcado. E aí, algumas mulheres começaram a querer participar disso. E aí eles falam, ok, você pode participar, mas eles escrevem e dirigem e elas participam. Então, a gente ainda participa desse teatro
com o roteiro e direção dos caras. E aí alguma dessas atrizes, digamos assim, se rebela e fala: não, eu quero escrever, eu quero dirigir. Aí todos os homens escrevem e dirigem roteiro em que vulnerabilizam e ridicularizam essa mulher. E aí todas as mulheres excluem essa mulher. E aí segue o teatro acontecendo. Esse livro é muito interessante, gente. Então, eu acho isso maravilhoso. É um pouco isso. Ah, peraí, as mulheres... Então, vamos dar isso aqui para elas. Mas é isso. O trabalho doméstico é um trabalho. Ele só não é um trabalho remunerado. Sabe? Então, e foi romantizado, romantizada o relaxamento dos caras. Né? É isso, esse humor que eu falo, não consigo ver, né? Que é... até é isso, mulheres produzindo humor roteirizados, não por homens. Quando eu digo esse teatro que ela faz analogia, não é o homem em si, é esse patriarcado dentro da nossa cabeça. A gente escrevendo, entende? Só que com a cabeça dos caras. É algo dentro, não está fora. Como a questão que eu sempre... No meu outro perfil que eu perdi, eu fazia muito isso. Eu performava muito a hipersexualização. Porque a minha ideia de trazer o primeiro... Eu falei, como é que eu vou pegar o público masculino para ir no espetáculo? Falei, fingindo que a Fran é de OnlyFans. Então, eu fingia que ela era de OnlyFans. E aí, meu público masculino foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu convidava todo mundo para a peça. Aí, no primeiro mês da peça, já deixando de seguir, eles descobriram, né? Mas eu queria fazer isso enquanto performance, porque, para mim, esse é um ponto muito interessante, que é sempre o corpo, né? O nosso corpo não é nosso, então ele foi usado como o objeto sexual para o olhar masculino, e quando eu digo masculino, também dentro da nossa cabeça, esse homem que comanda ali, né? no nosso inconsciente. E aí, e as mulheres começaram a se incomodar com isso. Então, ok, empoderamento feminino, que no sistema você vai ser empoderada fazendo polidense, nada contra, gente, mas seminua, dançando uma música sexy para um homem ver. E aí a gente acredita que isso é empoderamento feminino. Você... não, agora não tem mais a Playboy. Você produz as suas próprias fotos peladas na sua rede social. E isso, nossa, que mulher empoderada, olha o rabão dela. Isso não é empoderamento feminino, isso é hipersexualização. Eu estou dizendo que uma mulher que se faz fotos nuas, ela não tem poder sobre ela, ou que ela... Não. A mulher pode ser tudo. Agora, ideologicamente, é muito nítido o que o patriarcado está fazendo. Poder tem a ver com dinheiro. Poder tem a ver com decisões. A gente, enquanto mulher, consegue tomar a decisão, por exemplo, de não seguir com uma gravidez? Não consegue. Então, não adianta a gente ficar seminua. Isso não dá poder contra, por exemplo, a gente poder abortar. Entende? A gente ficando ali seminua, a gente não é estuprada? A gente não é assediada? A gente, não é abusada? A gente recebe mais? Não. Então, isso é uma cortina de fumaça. Sabe? O lugar que a gente precisa chegar, e é pelada, com roupa, de forma que for, é na política. A gente tem que estar no Senado, a gente tem que estar na Câmara dos Deputados, a gente tem que estar nas universidades, a gente tem que estar em lugares que formam a opinião. E aí, gente, nesse momento, depois disso, a gente vai perceber, eu não sei se eu vou estar viva para ver, que por exemplo, um homem sem camisa não é sexualizado, ele é simplesmente um homem sem camisa, sabe? Um cara com um cofrinho aparecendo, né? Que os caras sentam e tal, e fica o rabo de fora. E aquilo não é sexualizado. Não é sobre o corpo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender com essa questão da hipersexualização e que foi tratada como um empoderamento feminino para enganar a gente. Mas é que, enquanto o nosso corpo não for nosso, nenhum formato desse, sabe, realmente vai levar a gente para uma liberdade. Eu vi... Tem pessoas que romantizam, por exemplo, a prostituição, né? Sei lá, não, isso dá um poder para as mulheres. A própria Virginie Despont romantiza no livro dela isso. E eu fico pensando que, nossa, eu não sei, isso é sobre mim, né? Não é sobre todas as mulheres, não é sobre todas as pessoas. Mas eu não gostaria de
depender, assim, para eu comer, para eu poder sobreviver, que eu tivesse que dar a minha buceta, assim. Não queria que isso fosse conectado, sabe? Não sei se um homem queria, para ele poder comer, para ele poder sobreviver, para ele poder morar, que ele tinha que ir ali comer alguém. Sabe? Isso como... Porque isso é o nosso prazer, né? É a minha fonte de prazer aqui. Então, será que eu vendo a minha fonte de prazer, será que isso realmente é empoderador? Eu não poder escolher, sabe? E aí tem uma coisa que eu gosto, quando ela fala sobre prostituição, é que ela fala que o casamento também é uma prostituição. E ela fala que a diferença, né, é que as mulheres elas se venderam, né? Foi comercializado ela inteira, então ela é tanto ali sexual, quanto dona de casa, quanto mãe, né, quanto tudo. Ela foi vendida pelo pai para o marido, então é uma prostituição também, ela não pode fazer o que ela quiser, enquanto a profissional do sexo, ela bota o limite. Ah, não, você vai tantas horas, é tanto. Eu cobro pelo meu tempo, mas ainda assim está colocando a mulher nesse lugar de um objeto para satisfazer o desejo e não como um ser desejante. Entende? Não como, que aí para mim está super conectado, que é não como um indivíduo. Porque o indivíduo ele é completo. Sabe? Não é, você não consegue definir. Por isso que o homem ele sempre foi tratado como um indivíduo completo. Então a gente perdoa, porque erra. Errar é humano, entende? Só que a mulher morre se ela errar. Por quê? Mulher não é humano. É simples. Mulher é uma coisa que não pode errar. Se uma mulher tem casos de violência doméstica, que uma mulher ela queimou um feijão e ela foi morta por causa disso. Sabe? Isso são casos que existem. Se a gente está, entre milhões de aspas, no lugar errado, na hora errada, a gente sofre uma violência sexual. E esse erro ainda é como se a gente está com uma roupa diferente. Sabe? Então, o que eu gosto de fazer é pegar essa mesma lógica e colocar nos homens. E aí eu vou... coisas absurdas, sabe? Códigos absurdos, criando códigos de como esse cara está querendo, sim, que eu estupre ele, porque ele está me olhando mais de 3 segundos. E se você criar, se a gente criar narrativas, a gente cria, sabe? O maior problema para mim é a gente acredita numa narrativa que foi criada há muitos anos e que não favorece a gente em nada. Eu não quero que essa narrativa invertida seja, porque eu não tenho interesse em violentar ninguém. Eu não quero isso. Eu não quero a violência. O que eu faço, tanto que eu faço artisticamente, para que as pessoas parem de fazer com a gente. E não para que comecem. Então, eu estou me alongando aqui, mas eu estava falando esses dias essa questão do calvo, porque aí começou a aparecer muita parada para mim dos caras fazendo implante capilar. Porque as mulheres no humor começaram a sacanear isso. Os homens nunca tinham sido alvo dessa piada. Pelo contrário, é dos carecas que elas gostam mais. Eles conseguiam reverter algo esteticamente ruim para ser favorável, né? Então, quando as mulheres começaram a sacanear isso para mostrar uma inversão do tipo, olha como é ruim você ficar, né, pressionando esteticamente alguém. Ao invés de gerar uma consciência, não. Criou um novo mercado, que é de implante capilar. É muito doido a gente pensar nisso. Então, às vezes, eu fico pensando, cara, é difícil a gente chegar numa consciência, porque criou um novo trauma. Né? Ao invés de falar assim, ao invés de parar de fazer pressão estética com as mulheres, não. Agora também é pressão estética com os homens. Sabe? Ouço bem. Toda semana eu ouço isso. Alguém quer fazer um implante? Eu disse, não, obrigado, estou bem. Tem os caras, tem no TikTok os caras ensinando a colar peruquinha, assim, botando... O meu filho chamou o avô de careca e você é carequinha, pai. Quer dizer, eu ainda vou chegar lá, né? Mas eu gostei muito de uma frase que eu ouvi na entrevista tua, uma dessas, a utopia de ser indivíduo, né? Frase bonita, assim, eu ouvi e, de fato, é. E pelo que tu falava, eu tinha anotado uma frase que é, ao mesmo tempo, surpreendente e antiquado que um dominador venha choramingar quando o dominado não faz direito a sua parte. Quer dizer, os homens esperam que a mulher, olha, faça a sua parte. E se não fizer, olha, estou achando ruim, está tudo péssimo, né? E eu acho que enfim,
me tocou bastante esse texto, né? A teoria King Kong também, de uma maneira geral, que também se usa próprio filme, né? As pessoas foram rever a ficção King Kong. Por falar em King Kong, Rafa, o que esperar assim, da peça amanhã? Só um comentário. Ontem, por falar em feminismo, né? Faleceu a Maria Teresa Horta, que talvez seja um dos grandes nomes do feminismo português, né? Criou a primeira Liga Feminista Portuguesa, sabe? Então, curiosamente ontem, que a Maria Teresa Horta, que também fez parte, inclusive, da música de protesto e tal, e como é uma coisa que eu estudo, eu fiz, nossa, hoje ela faleceu e amanhã eu vou conversar com a Rafa, sabe? Então, acho que Portugal, quem está ligado nessa atuação feminista, na formação dessa consciência feminista em Portugal, ontem senti um pouco a partida da Maria Teresa Horta, que é um nome gigante, assim. Então, só essa é uma referência. Mas, sobre a peça especificamente, se tem alguma coisa preparada assim, para Portugal especificamente, ou se vem a peça do Brasil, enfim. E sobre a ansiedade, está estreando a peça, né, no outro lado do Atlântico, de uma certa maneira, existe aí, historicamente constituído, essa lógica da violência, né? Eu estava assistindo o Caramuru do Selton Mello, que o Selton Mello participa, e o filme tem uma certa violência também colonial, entendeu? Assim, em relação ao sexo. Então, como é lidar com isso nesse lugar? Imagina o que eu estou dizendo. Sabe como é que é? Mas pronto, pode falar o lado bom e o lado pesado também da coisa. A peça, que eu acho que isso é muito sobre a palhaçaria, ela é 50% minha e 50% do público que tiver. Eu nunca fecho 100%. Então, toda a peça, tanto que lá no Brasil tem gente que já foi 12 vezes. Que sabe, é tudo. Às vezes eu mudo e falo, tu mudou a cena tal. Teve uma menina que eu falei, por favor, não faz isso. Ela falava antes de mim algumas frases. E aí eu perdi a piada. Que aí eu ia falar, sempre tem um silênciozinho, né, pra coisa avançar. E aí ela falava, eu, não faz isso, garota louca. Porque aí ela perdia a piada que ela adiantava. Mas era uma identificação e que cada peça é a partir do público. Então, eu acho que isso me estimula também, sabe? Em fazer lugares diferentes. Assim, é um desafio que eu falo, vamos ver. Acho que se fosse algo roteirizadinho, do início ao fim, eu não aguentaria fazer tanto. Porque eu acho que eu ficaria entediada. O que me motiva... Teve lá... Tinha semana que eu fazia 9 espetáculos por semana. Porque a gente fazia sessão dupla. Então, era de terça a domingo, tinha dias que eram sessão dupla, e a segunda eu viajava de um lugar para o outro para fazer. Era muito louco, só que cada vez era uma peça. Por isso que isso, é uma performance que acontece, sabe? Então, eu estou animada e eu adoro o desafio de coisa que vai... Vamos ver onde isso vai dar. Uma curiosidade... A gente já está indo para a parte final, mas os homens que você escolhe na plateia são aleatórios ou é tudo combinado? Então, são convidados, mas eu não escolho. Eu faço com vários, né? Eu convido alguns homens, se você receber uma mensagem da minha equipe, convidando para ir para a peça, pode ser que eu chame você, entendeu? O que eu não sigo até o fim, né? Porque tem várias violências. As violências bem naturalizadas, assim, eu faço com todos, não importa se você pagou ou não. Eu vou fazer, porque tá ali na plateia, tá para experiência. Agora, eu ultrapasso muitos limites na peça, que são violências, tipo isso, a violência sexual, que é uma coisa ainda... É muito aceita no universo, como a gente vê, por exemplo, no documentário do Robinho, os caras falando abertamente sobre isso. A gente sabe, mas é que é dentro ali do mundinho deles. Na sociedade, é hipócrita. Então, nessa parte da hipocrisia, eu sigo com uma pessoa que não pagou para estar ali. Ela foi convidada, mas tem um preço, né? Por falar em preço, a parte final do reality, eu não vou falar aqui, vou dar o spoiler, mas a última cena do reality é sensacional. Então, não vou falar sobre Daniel Alves, sobre nada. Então, Rafa, eu queria agradecer demais, assim, imenso, por você ter vindo aqui, estar conversando com a gente. Se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, pode falar diretamente com a Rafa. Também a gente está com o tempo um pouco, né, estourado, mas eu acho que foi maravilhoso estar contigo. Quer dizer, eu acho, não tenho certeza, para mim que foi. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado pela presença de todos e, principalmente, Rafa, obrigado por ter topado esse papo. Lembrando que amanhã tem King Kong Fran. Só tem ingresso para a segunda sessão, né? A primeira sessão está esgotada, mas a sessão das 10 tem ingresso.
E se alguém também tiver algum problema que não pode pagar, fala comigo lá no Instagram. Fala na página fran.wt1, porque a King Kong Fran eu quase não abro. Que aí a gente dá um jeito de botar lá também, para dentro, todo mundo. Divulguem, que ainda tem ingresso para assistir. Muito obrigada por estarem aqui. Eu estava bem com medo, achando que não via ninguém. Eu pensei, eu vou ficar lá conversando com ele e pronto. Né? Mas que bom demais. É um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Obrigado.